Hoje eu vou partir para o terceiro capítulo do livro Introdução à Filosofia da Arte, do Benedito Nunes, que fala do belo e da arte. Então ele é muito bom para a gente entender como a gente pensa o que é belo, o que são corpos belos, o que são objetos belos, e para desmistificar também aquela ideia de que gosto não se discute, né? Gosto se discute sim, é uma construção social e que a gente vai ver a partir do pensamento dos filósofos gregos, principalmente no século VI a.C. O conceito de belo, na Grécia Antiga, estava condicionado por implicações morais e intelectuais. A palavra arte vem do latim artis, que correspondia ao grego tekne, que significava, de modo geral, um meio para a obtenção de um determinado fim. A poiesis, para Aristóteles, teria um significado aproximado a tekne, porém de um modo especial. Ele procura estudar a poesia e também a arte. Então o belo, para os filósofos gregos do século VI a.C., podia ser dividido em três acepções fundamentais: a estética, a moral e a espiritual. A estética seria algo que tem a ver com relações harmoniosas, tudo que era proporcionalmente harmonioso. Tinha a ver com essa acepção estética, onde as proporções eram equilibradas. Então a beleza é algo que está nos elementos, ela existe nos elementos e se adequa aos nossos sentidos. É algo de ordem superior que fala tanto à inteligência quanto à sensibilidade. E então essa adequação dos nossos sentidos com os objetos belos, os elementos belos, elas antecipam uma qualidade moral dos seres. E aí a gente chega nessa segunda acepção, que é a acepção moral. A beleza, então, seria um patrimônio das almas equilibradas, das almas harmônicas, das almas que estão no meio termo das proporções. Sócrates e Platão utilizaram essa acepção moral como um ideal pedagógico. Assim, Sócrates pensava no belo como também útil. Para Sócrates, olhos belos, por exemplo, não eram olhos de cores diferentes, mas olhos que enxergavam bem. Assim, uma caneta bela não é uma caneta que tem floreios, que tem desenhos. É uma caneta que escreve bem, que espalha melhor a tinta no papel. Essa é uma caneta bela. Uma cesta de lixo, por exemplo, bela é uma cesta de lixo que guarda bem o lixo, que protege o lixo contra animais, para que o lixo não saia do lugar. Então, essa ligação do belo com o útil está presente na filosofia socrática. Então a gente pode pensar agora que o belo também é uma coisa boa. Então o belo está ligado ao bem. E o bem está ligado, por sua vez, a uma ideia de verdade. Portanto, a gente vê um encadeamento, né? O que é belo passa a ser o que é bom, portanto útil, que está ligado a uma acepção de verdade, ou seja, uma acepção superior espiritual. Então o belo, que é estético, nos leva a uma ideia de prazer, e esse prazer nos leva a uma ideia de equilíbrio, que é a acepção moral, que nos leva a uma ideia de superioridade em relação à contemplação da verdade. São ideais do homem racional. Então, primeiramente, o belo é estético. Esse belo estético nos dá um prazer, que por sua vez nos impulsiona a um equilíbrio, que leva a uma acepção moral. E esse equilíbrio nos leva à contemplação da verdade, que é, portanto, uma acepção espiritual, que condiz com a natureza racional do ser humano.
Então a estética será muito melhor relacionada quando ela estiver ligada intrinsecamente à ideia de moral, de índole moral. E é o que os gregos chamavam de kalokagatia, que é a união entre o belo e o bom. O significado comum dessas três acepções é a excelência, o grau de perfeição. E a beleza é essa perfeição que o homem tende, que o ser humano tende a alcançar. Então, techne, artes, tem a ver com um meio de fazer, um meio de produzir. É uma disposição prévia orientada pelo conhecimento racional. Então, é um conhecimento, é uma ideia que leva à produção, um conhecimento racional que leva diretamente a um meio de produção. Então, é essa ideia genérica que a gente tem de meio de produzir. Aristóteles, então, partindo da ideia de Platão, conceituou a arte como um hábito de produzir ligado à reta razão. Ou seja, era uma ideia de coisa a fazer. De coisa a fazer que estava ligado ao trajeto da intelectualidade, do pensar à forma. Assim, então, Aristóteles denominou essas artes imitativas, a pintura, a escultura e também a poesia e a música como poieses. E essa poiesis seria uma maneira de organizar e instaurar uma nova realidade. E assim, o instaurar, o organizar tem a ver com a ideia de criar, mas não criar do nada, e sim modelar uma matéria bruta. A criação do universo tem a ver com esse ato poético original, que seria o dar forma ao caos. Segundo Platão, Demiurgo, o Deus, seria aquele que deu uma determinada forma a esse caos, a partir da matéria bruta já existente. E o artista, então, segundo Aristóteles, seria um imitador desse ato poético original. Então, assim como poieses, é que Aristóteles estudou a epopeia, a tragédia e a comédia, o teatro grego, e também, em princípio, a música e a poesia, entendendo a música e a pintura, entendendo que essas são artes imitativas. Assim, a filosofia da Antiguidade Clássica determinou três princípios: o da imitação, o da moral e o estético. Então, esse primeiro princípio fundamental da imitação seria aquele que reproduz as aparências, que representa os aspectos fundamentais, essenciais das coisas. Esse segundo princípio, o estético, seria aquele que organiza os elementos sensíveis, que harmoniza de forma a conseguir uma proporção e uma simetria que levam à beleza estética. Então, esse terceiro princípio seria o da moral, que conduz a alma à ideia de bem, à ideia de algo bom que possa ser imitado. Então agora eu vou falar um pouquinho da doutrina platônica, que parece que foi aquela que, organizando já um pensamento grego e transformando em problema filosófico, foi aquela que nos legou os paradigmas estéticos que nós temos ainda hoje. Ela foi continuada por Plotino e por muitos outros filósofos, mas que se consubstanciou através de outras disciplinas, inclusive no pensamento religioso de muitas religiões. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então são três os principais pontos de vista da estrutura do pensamento platônico. O primeiro é a tese metafísica, é a que diz que há um mundo das ideias, um mundo superior, e que nele há uma essência, inclusive a essência da beleza. São esses paradigmas superiores aos do nosso mundo, que é o mundo sensível, o mundo material. Então Platão diz que nós tendemos a
querer chegar a esse mundo superior através das ideias. Então, tudo que está relacionado à matéria não é bem visto para Platão. É aí que ele chega à ideia de que a arte, feita pelos artífices, pelos pintores, escultores, etc., não é uma coisa digna de ser feita. Inclusive, ela é inferior àqueles que fazem, por exemplo, uma caneta ou uma cadeira, porque esses são objetos úteis. Aqueles que imitam o mundo visível, o mundo material, que pintam uma árvore, por exemplo, estão imitando uma imitação do mundo ideal. Então, para que serve a arte? Platão não vê de uma forma nada boa a pintura, a escultura. O segundo ponto de vista pode ser ligado à tese psicológica, que é a que diz que a alma está ligada a esse mundo inteligível e que ela aspira voltar para ele. Então, ela também pode ser dividida em duas partes: a parte racional, que é essa parte das ideias, e a parte das paixões, a parte inferior, ligada ao mundo material. Então, essa ideia, por exemplo, que a gente tem de céu e inferno, né? O céu, o inferno seria aquele que está ligado às paixões, que está ligado à matéria, e o céu seria aquele que está ligado às ideias, às transcendências. A alma, então, deve se libertar dessas paixões que puxam para baixo e elevar-se. Elevar-se impulsionado pelo amor para chegar à ideia de bem, que leva à ideia de verdade. Portanto, olha como é que é interessante a ideia de beleza que a gente tem, né? A ideia de beleza que está ligada a uma ideia de verdade, uma ideia de essência, uma ideia de algo que não muda. Então, como que a gente tem gostos ligados à beleza que nós achamos que são nossos, mas que também são construções sociais já preconizadas por Platão, organizadas e reorganizadas conforme o tempo foi passando, né? Então a gente chega no terceiro ponto de vista da ideia platônica, que é muito interessante porque fala da beleza universal. Existe um tipo de beleza inspirada pelos belos corpos ligadas ao bem. Então, a beleza dos belos corpos, as belas feições são boas e que são impulsionadas pelo amor. Nós amamos coisas belas que levam à ideia de verdade. As verdades são aquelas que estão num oceano de beleza universal. Então, como é perigosa essa ideia, né? De que há uma beleza e que essa beleza, que a gente pode ligar, por exemplo, uma pessoa é bela, automaticamente ela é boa, automaticamente ela está falando a verdade. E como que a gente usou isso historicamente para o abafamento e para a opressão de outros povos, né? Por exemplo, a gente tem um ideal europeu de beleza, né? Porque tudo isso está ligado. A ideia de beleza está ligado à ideia de bem, à ideia de verdade. O amor seria você ama coisas belas. Então, como que tudo isso entrou na nossa cultura e como que a gente pode problematizar, então, a questão do gosto, né? Voltando àquela... logo no começo, quando eu falei que gosto se discute, né? Assim, a arte só se relaciona excepcionalmente com a ideia de beleza. Entretanto, Platão dá à poesia uma certa dignidade e ele situa no sentido das relações místicas. É curioso isso porque esse recorte da poesia por Platão, já que a filosofia bebe muito
poesia e bebeu, né? Então ele situa a poesia no sentido dessas revelações filosóficas, separando dessas artes imitativas, como a poesia, como a pintura e a escultura. E aí outra ideia que a gente tem também, muito consubstanciada pelo tempo, a partir da filosofia de Platão, é a ideia do arrebatamento. O poeta seria aquele que tem a inteligência e que ele seria arrebatado. Ele teria o que nós chamamos de inspiração. Porque a inspiração seria quando ele se liga a esse mundo das ideias. Mas ele se liga, às vezes, de forma arrebatadora. Então, a ideia que a gente tem do gênio, né? Porque muitas vezes essas ideias podem contradizer o que o próprio poeta pensa. Por quê? Porque ele estaria chegando à ideia de verdade. E a ideia de verdade, a verdade pura, inclusive contradiria o que nós mesmos pensamos. Então é curioso como o amor que leva a essa ideia de verdade está ligado a esse arrebatamento, né? A ideia de paixão, como a gente faz coisas por amor, coisas que contradizem o nosso hábito, que não tem a ver com o que a nossa personalidade descreve durante tanto tempo. Seria essa a aproximação que Platão faz dos poetas com o arrebatamento, com essas revelações místicas e filosóficas. E aí, para mostrar como é que Platão forjou essa ideia de gênio que a gente tem, né? A gente acha muitas vezes a gente faz um elogio, né, para um artista. Ele é um gênio. Então, está muito ligado a isso aqui. Vou ler um pedacinho. O poeta, que é o artista que o Platão dá dignidade, dá inteligência, né? É com efeito coisa leve, santa e alada. Só é capaz de criar quando se transforma num homem que a divindade habita e que, perdendo a cabeça, fica inteiramente fora de si mesmo. Sem que essa possessão se produza, nenhum ser humano será capaz de criar e de vaticinar. Olha que interessante a ideia de criação. Nós não somos responsáveis pela criação. A gente só acessa alguma coisa que já está criado. Então o delírio seria muito melhor do que, por exemplo, o bom senso humano. A poesia estaria ligada a uma ideia de procura dessa beleza que a gente conseguiria acessar através do delírio, essa beleza universal. Então, a gente vê uma clara diferença entre o poeta e o artista. Apesar de os dois serem impulsionados pela mímese, pela imitação, eles imitam coisas diferentes. O artista imita os elementos materiais e o poeta seria aquele que imita mais as ideias. Então, ele prepararia a alma para esse retorno ao mundo das ideias, para esse mundo onde há a beleza superior, a beleza eterna. Então, essa separação deixou as artes plásticas, por exemplo, nesse reino das coisas menores. Menores, inclusive, como eu já falei, daquelas coisas que são úteis para o ser humano, como, por exemplo, uma caneta. Fazer uma caneta é muito melhor do que fazer uma pintura. Então, esse é um pequeno aperitivo de como nossa ideia de beleza foi forjada historicamente e filosoficamente. O que a gente tem ideia de harmonia, de proporção, de uma coisa bela, uma coisa proporcional, e até a beleza dos corpos, nesse ideal grego de beleza, o ideal atlético, a gente
carrega até hoje, né? E como que um rosto bonito é um rosto simétrico, mais ou menos simétrico, que a gente vê que na natureza nada é simétrico, né? Então, como que esse ideal platônico, portanto impossível, a gente ainda almeja alcançar, e como que isso é perigoso para a nossa vida, né? Como que tem um ideal de beleza e que a gente normalmente associa a pessoas, né? Pessoas são belas ou não belas, como que esse ideal de beleza se liga à ideia de várias etnias, de várias feições diferentes, como que a gente aplica essa ideia de beleza universal, de beleza eterna a essas ideias que a gente tem do cotidiano de beleza. Então a arte tá aí para questionar esse tipo de coisa, né? Conforme os anos foram passando, é claro que esse ideal foi questionado e ainda o é. Entretanto, ele foi muito bem sedimentado. Então, as nossas ideias, nosso senso comum de beleza está muito ligado ainda a essas relações platônicas.